eu vim conhecer um pouco mais na Maison Fratelli. Por que eu vim aqui nessa empresa hoje, nessa loja? A gente vai conversar sobre artes plásticas, mas de um artista que é da região, que é do Paraná, que está em Maringá, que é o Alexandre Fernando, que trabalha com artes assim de uma forma incrível. E aí todo mundo pergunta às vezes, como é que eu coloco uma tela numa decoração? Que forma, qual formato que eu devo escolher? O que essa tela deve expressar? O que é artes plásticas, na verdade, dentro da decoração? A gente tem tanta curiosidade sobre isso, né? Este é o assunto do programa de hoje. Fica com a gente! Bom, então, vamos conhecer o Alexandre Fernando, artista plástico aqui de Maringá, Paraná, que está fazendo fama, né? E com um trabalho de artes incrível. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Carmela, e com você? Tudo bem também. Eu vi que você estava arrumando aqui em instante as suas obras de arte, né? Agora, antes da gente começar a falar de artes plásticas na decoração, me diga o seguinte, você é formado em quê? Sou formado em publicidade. Comecei algumas especializações. Marketing, propaganda e publicidade? Isso, publicidade e propaganda. Uhum. E tenho trilhado aí agora nessa carreira das artes plásticas. Então você é multi. Bom, olhando para a tua obra, eu vou pegar. Eu sou brasileira, eu tenho que pôr a mão. Não tem jeito. Eu gosto de tocar. Fala um pouquinho do teu estilo de obra de arte. Muito lindo. Eu utilizo, Carmela, um estilo que se chama espontâneo realismo. Tá. Se a gente for observar, a tela tem até essa textura da tinta jogada, a tinta mais grossa. Então, a gente passa a mão e sente o relevo. Né? Isso, essa textura, né? Eu mesmo gosto muito dessa textura, eu acredito que dá um charme, uma coisa bem laborosa, assim, uma sofisticação das peças. É um detalhe a mais. Um detalhe a mais, isso aí. E o estilo que eu pinto, ele se chama realismo espontâneo, ou espontâneo realismo. Tá, o que quer dizer? Um estilo que, como a história da arte, se a gente for pegar, ela passou por diversas etapas, né? Diversos períodos. E o realismo espontâneo, o realismo, ele surgiu na época de 1900, né? E com o passar do tempo, alguns artistas eles foram desenvolvendo suas técnicas, veio a pop art. Aí tem um artista austríaco e ele começou com essa questão do realismo espontâneo, colocando muitas cores. Qual é o nome desse artista? Voca. Voca? Voca. Então, o nome dele é Voca. Ele que começou com essa questão de colorir as imagens. Eu, como venho da publicidade, eu tento passar esse conhecimento sobre o significado das cores, o impacto que as cores fazem nas pessoas. E são bem impactantes mesmo. Isso. As cores que você trabalha. São lindas. Eu sempre trabalho com essa questão do contraste. Vermelho e amarelo, branco e preto. Eu acredito que o contraste ele salta para as pessoas. E ela sempre passa algum tipo de emoção, pelo menos para mim. Eu sempre, com esse conhecimento técnico, para mim, eu penso assim, o brasileiro, ele leva as cores do país, né? Será que é só o brasileiro ou só porque a sua alma é muito alegre? Porque dizem pra mim, quando a gente trabalha com bastante cor forte, a gente é muito alegre, tem alma alegre. Eu acredito que também tem um pouco disso. Tem esse lado psicológico? Isso é bom enfatizar, porque quando eu olho tuas obras, todas são muito vivas, né? Mas a questão das cores, a parte da técnica, a junção do conhecimento da comunicação visual, do marketing junto com as artes plásticas, isso está muito ligado uma coisa na outra. Então, Carmela, eu sempre tento, no que eu assisto, eu busco passar para as pessoas o conhecimento que eu tenho, né, a respeito dessa questão de cor. E também sobre o que eu assisto, o que eu gosto, né? Quem é esse artista? Porque eu sou péssima nisso. Esse artista é o Dudu Azevedo, ele está interpretando aquela novela Jesus, e eu tenho o costume de ler bastante a Bíblia, e entender um pouco sobre a vida de Jesus. Eu estava assistindo outro dia a novela e mostrou o rosto dele naquele sofrimento no deserto, mas também a calmaria que ele transpassava para as pessoas. Por mais sofrimento que ele era atingido,
ele conseguia passar essa calmaria para as pessoas. Então eu tento refletir nessa questão das cores para a peça. Essa questão mais forte, do amarelo, do vermelho, do sofrimento. Como é legal, né? Desculpa, mas como é legal a gente saber do que o artista está pensando a hora que ele está produzindo. Isso. Né? Tem toda uma história, não é só chegar e olhar e falar assim, ah, é o Dudu, enfim, Azevedo, nossa, que lindo, vou comprar essa tela dele. Não, não é por aí. Tem que tocar a alma, né? E essa explicação que você deu agora, o porquê dele nessa obra, significante. Incrível. Mas me diz uma coisa, é somente faces de artistas que você pinta? Ou se alguém tiver, ah, não, eu quero pintar, que eu seja pintado, te dar uma fotografia para pintar. Você produz isso ou não? Também produzo. Faço obras exclusivas para a pessoa. Por exemplo, hoje eu recebo muito pedido sim, de famílias. A pessoa ela quer pintar ela, o esposo, ela e os filhos, né? Mas com esse formato. Nesse formato. Essa questão colorida, essa questão alegre, bastante carregada de cores e emoções. Antes de fazer a obra da pessoa, da família, eu faço quase que um briefing. Eu tento conhecer um pouco da pessoa para entender ela, para entrar no mundo dela. Isso, entrar no mundo dela para poder traduzir em cor? Traduzir em cor. Essa é a melhor tradução. Ah, traduzir que legal! Carmela, eu quero te mostrar agora uma obra recente. É de uma série que eu estou fazendo de grandes mestres da pintura. Uau! Onde está? Ela está bem ali. É aquela grande? Isso. É muito linda, me chamou a atenção a hora que eu cheguei. Uhum. Ela é linda, né? Significante essa obra, viu? Sim. Grande. Acabou de fazer? Eu acabei de fazer, eu fiz ela hoje. Terminei ela hoje, na verdade, né? E é uma obra de um grande formato, para um espaço maior. E ela é uma releitura de uma obra do Vermeer. O Vermeer ele foi um pintor holandês. Ele tem poucas obras, esse Vermeer, mas de um artista de um renome muito grande. Sabe o que está me chamando a atenção, além das cores? O olhar. É algo que eu sempre busco fazer nas obras. Que incrível! É destacar o olho da pessoa. As pessoas têm um ditado que fala que o olho é alguma coisa da alma, o coração, eu esqueci o ditado. Mas ele fala muito bem sobre isso, então eu sempre tento destacar o olho da pessoa. Em todas as obras que eu faço, eu tenho esse foco. Isso, Carmela. Então eu desenvolvo peças de grandes formatos a pequenos formatos. Então a gente não precisa ficar preso naquela situação, ah, será que eu só vai fazer uma tela muito grande? Isso depende também do que a pessoa, de onde vai ser colocada, né? Isso, o espaço que ela tem, né? Isso eu tenho uma surpresa para vocês, quem vai dar dicas sobre onde colocar a obra de arte. Mas você trabalha com todos os tamanhos de tela. Essa daqui tem que tamanho? Essa daqui ela tem 1,20 por 1,60. Já é considerada uma obra maior, uma obra grande. E como ela ficou bem produzida nessa área, com esses dois vasos asiáticos aqui, né? Que tem toda, para quem sempre está acompanhando os trabalhos que a gente faz, já falamos sobre vasos asiáticos, quer dizer, compôs a questão de época, né, que é essa foto. De que época é esse artista plástico que você... Salvo engano, ele é de 1600. Já imaginou? Aí você reproduziu a imagem. Muito legal. E se a gente para olhar para ela, a gente descobre um monte de coisa interessante. Isso que é gostoso nas artes plásticas. Vamos conhecer um pouquinho mais das tuas obras. Deixa eu conhecer essas aqui. Me explica um pouco dessas obras aqui, porque aqui eu tenho... Bom, um já consegui reconhecer. Ayrton Senna? Isso mesmo. E os outros? Esse aqui é o Júnior, aquela ali é a Sandy, né? Sandy Júnior. Sandy Júnior. Eu acredito que eles marcaram uma época e eu falei, poxa, quando eu era criança, né, sempre ouvi, os meus pais sempre colocavam ali para mim, para os meus irmãos. Então foi algo que marcou a minha época, ouvir eles. E eu acabei desenvolvendo essas duas peças. Eu acredito que essa questão das lives hoje, pelo momento que a gente está passando, eu falei, poxa, eu vou desenvolver duas peças pequenas, né, para ver como é que fica. E essa daqui eu taquei nesses dois estilos, né, um pouco mais fechado, que é a personalidade do Júnior, e a Sandy, uma coisa mais jovial. E esse leão? O leão. O leão ele é interessante. Eu gosto bastante dessas questões da África, dos documentários. Então eu acredito que, quando eu vi essa imagem do leão num documentário que eu vi, eu falei, poxa, peguei aquela imagem da televisão, fotografei e fui desenhando para poder desenvolver essa peça. E o leão, ele é
um animal assim que ele tenha todo esse poder, né? E coloridão, eu falei, poxa, vamos tentar colocar ele colorido. Eu acredito que ficou, para mim, ele ficou muito bom. Muito alegre, a sua pintura é muito convidativa. E tem muito mais para olhar, né? Você não trabalha só com faces, né? Tem esporte também nesse meio todo aqui, que você me chamou muito a atenção para essa tela de uma pessoa jogando golfe. Isso aí. Quem é ele? Essa é uma imagem que eu peguei da internet. Então, ele estava nessa... Outro dia eu estava lendo sobre a questão do golfe e me chamou muito a atenção a forma e a paixão que essas pessoas têm pelo esporte do golfe. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou retratar. E comecei a olhar a forma como eles batiam na bola. É um movimento bem bonito. E eu vi aquela questão do calor, da tensão, da paixão que eles têm. Tentei retratar essa obra dessa forma, mostrando o calor, a vivacidade, a paixão e ao mesmo momento ele nessa camisa fria, né? Tendo a concentração para fazer a tacada. E eu intitulei essa obra de Hole in One, que é acertar a bolinha na caçapa lá na primeira jogada. É o que significa essa tacada. Isso. Olha só, aprendendo um pouquinho, não é só artes plásticas, viu? A gente está aprendendo um pouquinho sobre o golfe. Bom, como paisagista que sou, eu sempre sinto falta de algo que remete à natureza e você está olhando uma tela aqui super bacana que você fez do Parque do Ingá, que retratou ela de uma forma tão linda, né? E isso, quando a gente fala que, que obra de arte bonita, que gostoso olhar para ela, eu sinto falta dos brasileiros poderem ter mais acesso às obras de arte. Você acha que brasileiro tem esse acesso? E a questão das galerias é um pouco mais difícil o acesso para as pessoas. Às vezes é um pouco intimidador, eu acho. Isso, né? A gente não fica intimidado, eu vou lá na galeria, onde eu posso estar mais pertinho das artes, né? Isso aí. Mas é interessante, Carmela, que se a gente for observar, em todo lugar na nossa vida tem arte. Se você for andar na rua, você tem uma arte no muro, você tem uma arte impressa, né? Nós temos os designs, os seus móveis, né? Sim. Em todos os lugares nós somos impactados, eu acredito que pela arte, mas pela essa arte de escultura e obras de arte, elas estão ainda um pouco aquém, eu acredito hoje, que não só do Brasil, mas de muitas outras nacionalidades, né? E na mão de um pequeno percentual de pessoas. Como é que a gente muda isso? Porque olha que gostoso a gente poder pegar como uma sala dessa de jantar, né, que está combinando com a cor da tela, né, que todo o contexto geral está unificado aqui com essa obra tão linda ali do Parque do Ingá. Todo mundo precisa poder ver isso e ter acesso e entender essa arte. Eu não digo nem isso, né, que ele é todo mundo mesmo. Então, você acha que de repente lojas como esta, empresas precisam pensar em colocar arte de uma maneira mais simplista, simplista eu não digo, mas de acesso mais prático e fácil para as pessoas, porque os shoppings estão colocando, né? Mas onde mais seria? Quem sabe nas universidades, em halls? Vamos viajar? Vamos parar para pensar na possibilidade para todos? Isso, o que você acha? Eu acredito que essa seria a maneira exata de fazer, porque as pessoas têm esse tipo de acesso em hall de prédio, em shopping. De uma forma bonita, né, gente? Lógico, claro, né? Para as pessoas entenderem como ela pode ser usada também. Isso é até pelo poder público, ele investir mais nessa questão das artes para as pessoas, que hoje a gente observa, não se tem muito investimento do poder público para as pessoas terem o acesso às obras de arte. Nisso tudo que você falou, quem disse que as pessoas acabam não conhecendo mais sobre a diferença entre artes plásticas e artesanato? E pegando esse ganchinho da diferença entre ambas, eu queria que você comentasse algo a respeito para a gente, em relação a essa diferença. Tem essa questão da arte indígena, que hoje as pessoas elas têm muito mais acesso, tem os souvenirs, que a prefeitura hoje ela tem as suas feiras, onde as pessoas elas têm um acesso muito maior na cidade, e tem a obra aqui na loja Maison Fratelli, e tem um site também onde você pode ter o acesso às obras.
Gente, eu estou admirando decoração. Quando você coloca uma obra de arte, é tão diferente, né? Parece que humaniza mais, é mais elegante. Agora, sempre tem aquela dúvida, como colocar as telas nos ambientes? Que tipo de tela? Que tamanho? Cor? Profundidade? Coloco mais de uma? Ai, quanto questionamento! Mas eu vou trazer a solução para vocês. Vou conversar com uma arquiteta, Adriana Oliveira, é do Estúdio R8. E ela vai contar pra gente como que ela faz, quais as dicas, porque ela é especialista em decorar também, como arquiteta, tem que dar um jeito pra gente, Adriana. Tudo bom? Como é que você vai? Tudo bem, Carmela, e você? E tá com a mão na massa aqui. Sim, já vamos mostrar um pouquinho pra vocês de como que a gente faz isso nos nossos ambientes. Tenho muita curiosidade, garanto que o pessoal aí em casa também tem. Então vamos contar pra eles um pouquinho? Você precisa de ajuda? Ai, que peso! Nossa! Eu vou colocar ela aqui. É muito pesado. A gente tem aqui um fundo neutro, onde vai estar valorizando ainda mais as cores que o artista utilizou nessa tela. Então já temos uma dica aqui, olha. Como que a gente escolhe o tamanho, o contexto, a profundidade da tela, as cores? Ai, quanta pergunta, Adriana! Conta pra gente. Quais são? Tem técnica para isso? A gente tem algumas dicas para poder valorizar. Então, toda obra de arte, como ela vem para expressar um sentimento no ambiente, ela tem que estar em destaque. Então a gente tem que pensar todo o contexto, a questão das cores, se vai ter um revestimento atrás ou se como vai aqui. ser... Exatamente. Aqui a gente tem até uma composição com a madeira, com o revestimento imitando uma pedra, mas a gente vê que os veios e as cores, ela é neutra. Ela não está impactando com a obra que a gente colocou agora na frente dela. Então essa questão da cor da parede, da cor do mobiliário, que aqui a gente está vendo que a tela está sendo apoiada no próprio mobiliário. Então não necessariamente ela precisa estar pendurada em uma parede. Então todo esse contexto, a questão da altura do móvel, a questão da altura da tela, da proporção das laterais, são importantes na hora da gente estar escolhendo o melhor ambiente, o espaço mais adequado para ele. Nossa, que delícia de explicação. Agora eu vou seguir. Tô de salto. Vamos sentar? Vamos sim, vamos. Quero tanto sentar. Bom, e olha só, né, com o que eu me deparo. Que coisa mais... Olha que bacana. A luz lá de fora passando pela tela. Olha que coisa incrível. Exato. Sem querer, querendo... E aqui a gente tem aqui duas artes. A da luz natural. E aqui Que a tela gente linda. já tem uma proposta. Que lindíssima. Adorei o jeito que você colocou. E nesse contexto, pelo tamanho da tela, a gente pode até fazer essa brincadeira de deixá-la apoiada, que também fica algo bem interessante junto com a composição do mobiliário solto, como a gente está aqui, com uma poltrona, com uma luminária. Você sabe que as pessoas às vezes perguntam, como eu coloco as telas só pendurada na parede? Há muito tempo atrás, sim. Agora, hoje a gente pode fazer uma parede só com muitas informações, telas misturadas com outras coisas. Mas vamos falar dessas obras de arte, desse estilo de obra de arte que a gente realmente precisa pensar muito bem. Quando a gente vai comprar, buscar a informação do estilo, da cor, é importante ter um acompanhamento técnico. Nem que for só para isso, para aquisição, não é mesmo? Exatamente. Até não só da questão de que a gente tem atendimento de projeto, mas também a gente tem um serviço de personal design, que é justamente para estar auxiliando as pessoas nas escolhas, né, de um objeto, de uma obra de arte. Porque é um investimento, né? Exatamente. E nada como uma obra de arte para trazer mais expressividade e trazer emoção para o ambiente. Quando a gente fala em emoção, Adriana, muitas pessoas às vezes falam, será que eu vou pagar por esse tipo de situação? Enfim, fala pra gente sobre a questão psicológica das cores. Bom, isso daí dá pra gente ter um programa, né? Só com muito detalhe. Sobre essa questão das cores. É interessante trazer esse assunto. Até parabéns por ter trazendo esse tema para que todos tenham conhecimento, que é a importância e a influência das cores no nosso bem-estar, no nosso humor, na nossa produtividade, né? Porque cada cor, ela traz uma sensação. E isso tudo, quando está misturada, né, numa obra de arte,
é algo que exprime não só o sentimento que aquele artista quis colocar numa tela em branco, mas de tudo que a gente tem dentro de nós e que isso vem à tona, trazendo uma peça como essa nos ambientes, né? Seja numa sala, num quarto, numa cozinha, num home. Gente, o sol veio nos iluminar, mas sol e câmera não funciona, a gente vai ter que sentar em outro lugar. Adriana, vamos sentar ali? Mas o que é legal, presta atenção o que o sol fez com as cores dessa tela. Eu achei um show. Eu acho que até o Alexandre vai gostar da questão da iluminação natural referente à tela, né? Que a gente não foi de propósito. Aconteceu. Eu gosto quando isso acontece, né? Eu acho que falo que os anjos ajudam. E por falar em ajudar, qual é o local que você, como arquiteta, em se falando de técnica ou não, o lugar mais expressivo para se colocar telas, obras de artes como estas? Sim, a gente sempre vê também com o cliente e entender como que é a dinâmica de cada espaço, quais são as emoções para cada ambiente. E aí tem alguns ambientes, digamos assim, quando eles querem recepcionar, já querem trazer essa tela assim quando recepcionar alguém na casa, um hall, uma sala. Boas-vindas, né? Exato. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Porque isso já traz uma emoção para o ambiente. Então, um hall, uma sala, aquele ângulo onde a pessoa vai estar entrando e já consegue visualizar essa tela. Então, são espaços que a gente vai estar estudando e vendo as possibilidades das composições, para onde o olhar vai chegar e essa pessoa já será acolhida por essa obra de arte. Difícil de achar a Jaque, mas eu consegui, para ela contar um pouquinho para a gente sobre a história da arte, Jaque. A gente sabe que, nossa, o ser humano ele já tem a arte intrínseca na alma. E aí a gente remetendo para o agora, para esse tipo de artes que a gente está mostrando, tão contemporânea, queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa junção do teu conhecimento sobre a história da arte, chegando no agora. Nós temos a arte desde os primórdios, né? Como você até falou, arte, né, na época das cavernas. Eles contavam uma história naquela época e nada mais, a arte é isso, é contar a história do tempo, é ajudar a história a contar os costumes, né? Como os grandes reis, né? Como você falou, eles tinham o hábito de pintar a família, né? De pintar, retratar isso, né? Retratar o que estava acontecendo, que é importante, senão não tinha história. Senão não tinha história. O que a gente ia ter de conhecimento com tantas épocas que se passaram, né? Aí fomos evoluindo, né? O conhecimento foi evoluindo e a arte foi evoluindo até, eu digo que a Segunda Guerra Mundial, ela foi o start para a contemporaneidade, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a arte contemporânea veio com tudo e dela foi surgindo o que se tem hoje, né? Que, falando um pouco do estilo do Alexandre, né? Que o estilo dele é o realismo espontâneo, que é realista por quê? Porque ele pinta exatamente o que é, né? Então ele pinta a face, o rosto. E espontâneo a gente pega por quê? Porque ele ousa nas cores, ele demonstra o sentimento com as cores. Então ele não pinta a pele exatamente como é, os olhos exatamente como é, assim, em cores, né? Ele pinta ele cria, isso, né? Ele cria a emoção através das cores. Então o vermelho, o amarelo, o azul, é isso que ele faz. Então, por isso que nós chamamos de realismo espontâneo. E duas palavras fortes, né? O realismo e a espontaneidade. Isso vindo de faces de artistas, é incrível. Né? Uma junção de várias artes, né? Porque o artista já tem um mundo dele global nas artes, enfim. Aí tem essa questão do trabalho dele. Mas vamos deixar essa conotação psicológica para lá. E assim, como eu conversei com a arquiteta Adriana e a gente comentou sobre todas as possibilidades de ambientes recebem arte. E aqui a gente está num quarto. E esse quarto está retratando aqui um momento, né? Imagina a gente pintar para o quarto da gente uma tela com a face da gente dessa forma tão alegre. Fala um pouco desse contexto geral.
A arte hoje, assim, nesse contexto, é para ser acessível, né? Acessível, quando digo acessível, é pra gente parar de ter medo, né? Como a Adriana já falou. Esse quadro, por exemplo, vamos falar da Gisele, né? Ele deu pro quarto uma vida, porque eu falo vida, né? São tons mais neutros, e a partir do momento que você coloca uma peça que tem um pouco mais de vermelho, um pouco mais de rosa, como ela é linda, né? Um pouco mais de amarelo, demonstrando assim sofisticação, porque é isso que ela tá passando, né? Sofisticação. Vamos sair da caixa? A gente não precisa ser mais de um. Quer dizer, a gente precisa ser sempre mais um, só mais um, igual a todo mundo. E nós escutamos muito isso aqui. A pessoa, ela entrou, aí ela olha, nossa, mas será que essa junção de cores ficou bom? Será que não é demais? Porque você olha o elemento do lustre, você olha a colcha, você olha o quadro e se impressiona. Todas as referências se encaixam. Oh, maravilhoso. E trouxe a sofisticação. E ao invés da Gisele, pode ser eu, você. Por que não? Por que não? Adoraria. Olha, a gente vai deixar aqui um apelo para o artista, né? Só os famosos são pintados, pintem-nos como pessoas comuns, mas que fazem a diferença na vida das pessoas. Lindo, a decoração ficou linda, o Geraldo que foi colocado. Obrigada por você contextualizar um pouquinho da tua colocação sobre as artes, né? Porque é isso mesmo, gente. Viver já é uma forma que a gente tem que ser artista um pouco a cada segundo, não é mesmo? Agora, por que a gente não pode? Quem disse que a gente não deve ter nos nossos ambientes, sejam estes, residenciais, comerciais, o que for, obras que realmente deixem a gente assim, feliz, leves, tranquilos, alegres, porque é isso que as artes trazem. É isso que um ambiente bem decorado, independente se ele é muito caro ou se ele foi decorado de uma forma mais simples, quando todas as coisas se encaixam, quando elas estão nos seus devidos lugares de uma forma harmoniosa, isso quer dizer que neste ambiente foi transmitido ali não só conhecimento, amor, equilíbrio e uma sofisticação de alma, onde o zelo por viver bem, estar num ambiente completo, decorado, é o que nos traz alegria, é o que traz amor por aquilo que você vive ou faz. E as artes estão intrinsecamente ligadas a tudo isso que eu acabei de colocar para vocês. Pensa nisso. E eu espero você para o próximo programa.